Você já parou para pensar que as roupas que usa, as músicas que ouve, os filmes que assiste e os livros que lê representam sua personalidade? Ou se não representam nada para você, podem representar algo para outras pessoas? Muita gente sofre preconceitos diversos devido às suas roupas e cultura. Os pobres e negros do Brasil que o digam. No caso do Brasil, estamos falando de um preconceito racial enraizado em nossa cultura desde a época da escravidão. Agora, e se você fosse parar em um tribunal acusado de assassinato somente por se vestir de modo estranho ou ouvir músicas bizarras, segundo a sociedade que o rodeia? Acha que é exagero? Pois isso parece ter acontecido em West Memphis, Arkansas, Estados Unidos. Olá, bem-vindo ao Funil de Histórias, o lugar onde você conhecerá incríveis histórias verdadeiras, ou quase isso. No ano de 1994, 3 adolescentes foram parar no banco dos réus em West Memphis, acusados do assassinato de 3 crianças que apareceram mortas e mutiladas perto de um riacho da cidade. Mas vamos voltar um ano antes para tentar entender o que aconteceu. Em 5 de maio de 1993, às 19 horas, John Mike Byers relatou à polícia local o desaparecimento de 3 garotos de 8 anos, chamados Steve Branch, Michael Moore e Christopher Byers. Durante a noite, uma busca rápida foi feita com a ajuda de vizinhos e familiares, mas nenhum deles foi encontrado. Na manhã seguinte, por volta das 8 da manhã, as buscas foram retomadas com maiores cuidados, mas não conseguiram encontrar nada até por volta da 1h45 da tarde, quando um tênis foi visto flutuando em um riacho, na localidade de Robin Hood Hills, próximo de onde os garotos haviam sido vistos pela última vez. Ao vasculharem as proximidades do riacho, 3 corpos foram encontrados. E, para a tristeza da comunidade, eram os 3 meninos desaparecidos. Os corpos foram encontrados em uma situação que chamou a atenção das autoridades. Estavam nus, com pulsos e tornozelos amarrados junto nas costas, e o corpo de Christopher Byers estava mutilado na região do pênis e escroto. Essa cena chocou tanto as autoridades quanto a comunidade local, pois confirmava que eles haviam sido assassinados e, mais do que isso, não parecia ser qualquer tipo de assassinato. West Memphis era uma comunidade extremamente religiosa e isso incluía a polícia local, que ao ver aquela cena, associou as mortes a algum tipo de ritual satânico. Com isso em mente, os investigadores foram atrás de possíveis suspeitos que fossem capazes de realizar um ritual desse tipo. Foi assim que chegaram ao nome de Damien Echols, um jovem de 18 anos que se interessava por ocultismo, costumava andar todo de preto e ouvia heavy metal. Mas como era improvável que Damien Echols tivesse condições de fazer tudo sozinho, seu melhor amigo, Jason Baldwin, de 16 anos, virou suspeito junto com Jesse Miskelly, de 17 anos, que estudava na mesma escola que eles e era conhecido por ser um jovem violento. Echols foi interrogado inúmeras vezes durante o mês de maio, mas a polícia não conseguia nada conclusivo a partir disso. A polícia inclusive negava que considerava Echols como o principal suspeito. Dizia que apenas acreditava que ele era uma boa fonte de informação. No mês de junho, os investigadores passaram a interrogar Jesse Miskelly. Jesse era considerado um jovem abaixo da média e com dificuldades cognitivas, pois um teste de QI havia apontado um máximo de 72 pontos, o que é considerado um funcionamento intelectual limítrofe. Mesmo assim, Jesse foi interrogado sozinho durante 12 horas pelos investigadores até que confessasse algo. Dessas 12 horas, apenas 46 minutos foram registrados para que virassem provas. Nesses 46 minutos, Jesse confessava que havia assassinado os meninos junto com Jason e amando de Echols, e ambos foram presos após essa confissão. Jesse Miskelly foi julgado separadamente de Jason Baldwin e Damien Echols, mas a confissão de Jesse vazou para a imprensa alguns meses antes do primeiro julgamento. Durante o julgamento de Jesse,
o Dr. Richard Jason Ofsh, professor de Sociologia na Universidade de Berkeley e especialista em falsas confissões e coerção policial, disse em seu depoimento que a gravação do interrogatório feito com Jesse Misskelley era um exemplo clássico de coerção policial. Outros críticos também apontam que há várias inconsistências nas confissões de Misskelley, assim como erros em relação aos detalhes na cena do crime e das vítimas. Mesmo com todas essas dúvidas, Jesse foi condenado a 2 sentenças de 20 anos de prisão. Damien Echols e Jason Baldwin foram julgados juntos. A promotoria acusou os 3 de praticarem um ritual satânico que culminou no assassinato das vítimas. Como principal depoimento para confirmar essa suspeita foi levado ao tribunal o Dr. Dale Griffiths, um ex-policial e autodeclarado especialista em ocultismo, que, segundo algumas fontes encontradas na internet e documentários, como o famoso Paradise Lost, obteve seu PhD em assuntos do oculto em uma espécie de curso por correspondência, sem ter cursado efetivamente nenhuma disciplina. Nenhuma evidência física ligava os 3 acusados aos crimes, e todo o julgamento girou em torno de evidências circunstanciais relacionadas ao comportamento dos adolescentes, que foram considerados indícios de que eram praticantes de satanismo e potenciais assassinos. Isso tudo, junto à falta de álibis consistentes e o conhecimento público da confissão de Jesse Misskelley, que teoricamente não poderia ser usado como prova no julgamento de Echols e Baldwin, foi o suficiente para que, em 1994, o júri condenasse Jason Baldwin à prisão perpétua e Damien Echols à morte por injeção letal. Para o júri e os promotores, Jason apenas seguiu as ordens de seu amigo mais velho e suposto responsável pelo ritual. O caso do trio de West Memphis ficou muito famoso após o lançamento do documentário da HBO chamado Paradise Lost, que se esforçou ao máximo para apontar as inconsistências do caso e, principalmente, apontar para o preconceito em relação a Damien Echols. Mesmo que muita coisa tenha sido deixada de lado nesse documentário para reforçar a narrativa, o que vemos nos parece suficiente para duvidarmos das condenações. O sucesso do documentário foi tão grande que chamou a atenção até mesmo de famosos, como Johnny Depp, Ed Vedder e Peter Jackson, que passaram a apoiar a causa em defesa do trio de West Memphis. Após muita mobilização e alguns apelos à justiça, em 2007 novas evidências vieram à tona. O DNA retirado da cena do crime finalmente foi testado e não era compatível com nenhum dos 3 condenados. Essa evidência foi suficiente para que eles entrassem com mais uma de tantas apelações que foram tentadas ao longo dos anos e que adiaram a sentença de morte de Echols, e dessa vez um novo julgamento estava se desenhando. Além do DNA, descobriu-se que o chefe do júri no julgamento de 1994 havia discutido o caso com um advogado antes do início das deliberações no tribunal, o que seria ilegal, e estava disposto de antemão a condenar os adolescentes, inclusive utilizando a confissão de Misskelley para persuadir os outros jurados, o que também era ilegal, pois a confissão foi usada em outro julgamento e não foi aceita como prova nesse. Essas novas descobertas eram suficientes para o pedido de um novo julgamento, que foi feito em 2010. Mas foi então que a Suprema Corte do Arkansas decidiu oferecer um acordo, o chamado Alford Plea, ou apelo Alford, em tradução literal. Tal apelo consiste em os acusados confessarem oficialmente os crimes, mesmo que ainda se declarem inocentes extraoficialmente, em troca de liberdade. Assim, encerrando de vez o caso. Então, após 18 anos presos, os 3 aceitaram o acordo e foram libertados. Alguns veem o apelo Alford como uma maneira de os acusados se livrarem de metade da pena sem um novo julgamento. Mas, ao que parece, o acordo também é muito vantajoso para o Estado, pois assim, oficialmente considerados culpados, o trio de West Memphis não pode entrar com um processo por prisão ilegal, o que aconteceria se fossem considerados inocentes em um novo julgamento. Muitas críticas foram feitas em relação à investigação conduzida pela polícia de West Memphis, e muitos detalhes foram deixados de lado durante essa narrativa. Ao que tudo indica, se não podemos considerar com absoluta certeza que o trio de West Memphis é inocente, temos muitas dúvidas razoáveis a respeito da culpa dos 3 acusados, o que deveria bastar
para que um júri não condenasse um adolescente à prisão perpétua e levasse outro ao corredor da morte. Infelizmente, talvez nunca saberemos o que realmente ocorreu em 5 de maio de 1993 na cidade de West Memphis, e considero que o principal motivo para isso tenha sido, dentre muitas falhas na investigação, a determinação das autoridades em relacionar os crimes a cultos satânicos e procurar exclusivamente por perfis que se encaixassem nessa suspeita. Isso direcionou a investigação para os 3 adolescentes, principalmente Damien Echols, um jovem instável emocionalmente, com passagens por hospitais psiquiátricos devido a crises de depressão e que não se encaixava nos padrões cristãos da pequena cidade onde vivia. O fato de Echols vestir-se todo de preto, gostar de bandas como Metallica, gostar de filmes de terror, ler sobre magia e bruxaria, eram indícios suficientes, segundo as autoridades, de que em algum momento ele cometeria algum crime relacionado a rituais satânicos. Eles só precisavam que alguém confirmasse suas suspeitas, e foi o que conseguiram no interrogatório de Jesse Miskel. Essas convicções a respeito de rituais satânicos e cultos que raptavam e violentavam crianças eram bem comuns durante os anos 80 e 90, e ficou conhecido como Pânico Satânico, após o lançamento do livro Satanic Panic, do sociólogo Jeffrey Victor, em 1993. Esse pânico moral é caracterizado pelo medo de que cultos satânicos estão espalhados pelo mundo, raptando, abusando e sacrificando crianças, muitas vezes misturado com teorias da conspiração envolvendo políticos ou outras pessoas poderosas. O pânico afetou policiais, advogados e todo tipo de autoridade que poderia estar envolvida em investigações criminais, e isso influenciou na condução de certos casos devido ao viés de confirmação daqueles que estavam investigando. Até mesmo um guia de aplicação da lei para cultos satânicos foi produzido e distribuído nos Estados Unidos em 1994. No entanto, estudos mais acadêmicos sobre esse assunto acabaram demonstrando que o fenômeno tinha pouca ou nenhuma validade além da paranoia. As investigações oficiais sobre crimes reais não produziram evidências de conspirações ou cultos envolvidos, sejam eles satânicos ou de outra espécie. Na segunda metade da década de 90, o interesse pelos supostos crimes e abusos feitos por rituais satânicos diminuiu e o ceticismo tornou-se a posição normal, com poucos pesquisadores dando qualquer credibilidade à efetiva existência de tais rituais. Podemos dizer, então, que o caso de West Memphis se encaixa nesse tipo de pânico moral e que a investigação dos fatos foi muito prejudicada, sendo ou não culpados os 3 adolescentes que foram a julgamento em 1994. Muitos dados a respeito do caso de West Memphis podem ser encontrados internet afora e a história de hoje não teve o intuito de dar um veredito sobre o caso, mas sim de alertar sobre o preconceito e o viés de confirmação que podem estar por trás de casos sérios. O que podemos concluir disso tudo é que não podemos nos deixar conduzir por suposições baseadas em nossas crenças quando queremos chegar o mais próximo possível da verdade. E, infelizmente, muitas pessoas sucumbem a pânicos morais baseados única e exclusivamente em crenças ou boatos. E como dizem muitos estudiosos de psicologia social, quando as pessoas acreditam que algo é real, as consequências disso tornam-se reais. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.